Olá, famílias! Sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Estamos aqui com mais um episódio do programa Em Família. Estamos recebendo Sabrina Vilela. É uma honra tê-la aqui novamente conosco. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Olá, famílias. Eu sou professora, sou orientadora de ensino lá da Secretaria de Educação e Cidadania, sou psicopedagoga e hoje estamos aqui para falar novamente das competências socioemocionais. Obrigada, Carol. Então, estamos aqui com mais um programa dessa série que a gente vem trazendo para vocês em casa, né, sobre as competências socioemocionais. E aí, considerando esse período de pandemia pelo qual nós estamos passando, a gente teve que se reinventar, desenvolver muitas habilidades que até então a gente não tinha reparado que precisaria ter. E agora fica uma pergunta para todos. O que será que a gente precisa desenvolver, Sabrina, que foi essencial nesse período de pandemia, né? A gente teve que se reinventar, a gente teve que desenvolver outras habilidades e a principal é a resiliência emocional. Sim, Carol, e a resiliência é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Falar um pouquinho mais de como a gente desenvolve, o que acontece, quais as outras competências que estão interligadas a ela, né? Então, a resiliência emocional é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, de enfrentar os obstáculos, né? As adversidades e aprender com elas. Então, ser resiliente, né, é aprender com a situação de estresse ou de frustração, de fracasso, que por isso, para ser resiliente, a gente precisa desenvolver outras competências. E nós destacamos aqui 3 para a gente falar um pouquinho, né? Hoje existem outras, mas a gente então vai falar um pouquinho mais específicos da tolerância ao estresse, da tolerância à frustração e da autoconfiança, para a gente se tornar pessoas mais resilientes. Vamos falar então da tolerância ao estresse, né? Que é a capacidade de administrar as situações de estresse que a gente passa, né? Que é alguma coisa que acontece, de administrar, de tolerar, de pensar no lado positivo do que a gente pode ter de ação construtiva para poder suportar, tolerar e depois sair dessa condição. Sabrina, a gente consegue identificar algum sinal do estresse, por exemplo? A gente consegue mapear isso? Sim, então quando a gente passa por situações de estresse, o nosso corpo fala, né? Então aparece sim, a gente consegue identificar, é importante isso, né? Identificar os sinais que o corpo está passando. Às vezes na situação de estresse, o seu corpo está ali, o coração acelera, as mãos, né, ficam suadas, cada um vai tendo uma reação. Tem a questão química, né, do corpo que libera substâncias, mas também cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa reage de uma forma numa situação de estresse. Então é preciso estar atento ao que a situação proporciona para identificar e pensar numa forma de tolerar, de suportar aquilo, já que às vezes acontecem situações que fogem do que a gente pode controlar, né? E pensar em ações para passar por esse momento e depois pensar numa oportunidade de aprendizagem, o que a gente aprendeu com a situação de estresse. Você acha importante também a gente trabalhar com as crianças desde mais novas a começar a identificar esses sinais de estresse no corpo? Sim, é importante e a família pode ajudar nisso, sabe? Ajudar a identificar o que acontece com a reação, qual a reação do corpo da criança que possa estar precisando de uma ajuda, de uma regulação, né? Então, a família é importante ajudar, oportunizar isso, né? Aproveitar os momentos de estresse que a criança possa passar, um estresse pequeno do dia a dia mesmo, para poder trabalhar isso, conversar sobre isso. E isso leva muito, sabe, Carol, ao desenvolvimento de outra competência, que é a tolerância à frustração, né? Algo que a gente esperava
que não aconteceu. Então a gente ficou frustrado, a gente se frustra. E essa tolerância à frustração é a capacidade aí de regular essa irritação que aconteceu, né? Essa não satisfação que a gente teve em relação a alguma adversidade. E manter a serenidade, tentar manter algum equilíbrio quando isso está acontecendo, né? Então a questão do autoconhecimento aí é muito importante, da gente prestar atenção nas nossas reações. Às vezes na situação tanto do estresse quanto da frustração, a gente é como se saísse do corpo, né? Às vezes as pessoas falam, eu saí de mim, não era eu. Então como que a gente volta para as nossas ações e busca se controlar, busca se regular, né? Se conhecer para poder se regular e ter esse autocuidado aí, essa sensação de bem-estar. Pensar em se cuidar, se proteger para voltar a ter esse bem-estar. Pensando nessa competência, tolerância à frustração, você acha que é benéfico a gente criar situações de frustração em casa para que essa criança e adolescente desenvolva essa tolerância? Isso seria uma estratégia adequada enquanto família? Ah, não, a gente já tem frustração demais que a vida proporciona, né? A vida está aí e por ela si só já vai trazendo obstáculos, frustrações, estresse, então não precisa criar, né? Viu, família? Não precisa criar. Aí a gente precisa aproveitar o que a vida já proporciona para a gente. Então você que está aí de casa, qualquer situação de um pequeno estresse, uma pequena frustração, que possa oportunizar e falar sobre isso com o filho. E esse falar sobre isso, muitas vezes as famílias, né, a gente enquanto mãe quer proteger, quer cuidar, para que não sofra, que não tenha frustração, né? Mas é importante falar sobre isso quando acontecer. A gente quer cuidar, mas o cuidado também é quando a gente oportuniza isso e fala sobre isso. Que a criança possa falar sobre o que ela sentiu, por que ela está frustrada, o que aconteceu, o que ela esperou, qual foi a expectativa, como que ela pode agir para voltar a ter a calma, para manter o equilíbrio, como lidar com as pequenas frustrações do dia a dia. Aproveitem essa oportunidade. Isso que você trouxe agora me faz ter a seguinte reflexão: a gente não pode nem superdimensionar a situação e também não menosprezar, né? Achar que é criança, então aquela frustração não faz sentido porque ela é muito nova, e também não superdimensionar. É isso, Sabrina? Isso, não dá para a gente aumentar o problema que já aconteceu, que já tem, né? A situação de frustração ou o problema que já foi causado. Mas dá para aproveitar e ensinar a sair disso, né? Ou como tolerar isso, né? Como suportar essa fase. Nem tudo a gente na vida, né? Nem tudo na vida a gente consegue sair fácil. A gente às vezes precisa suportar. E isso acaba contribuindo para o desenvolvimento dessa competência. Tem coisas que a gente consegue, com algumas estratégias, com algumas ferramentas, tolerar ou sair dessa condição. Mas o importante também é aproveitar como uma oportunidade de aprendizado. A gente aprende com as frustrações e com os estresses da vida, né? Com certeza. E aí, pensando a tolerância à frustração e ao estresse, é essencial que a gente tenha uma outra competência, né? Qual que é? Sim, a autoconfiança. A gente vai desenvolvendo, né? Pensando lá na resiliência emocional, a gente vai desenvolvendo não só as tolerâncias a essas adversidades, mas desenvolvendo a autoconfiança. Quando a gente percebe que a gente é capaz de sair daquilo ou de suportar aquela situação, a gente fica mais forte, né? E essa capacidade de acreditar no próprio potencial, também a família pode contribuir incentivando, ajudando, mostrando, falando, né? Motivando, e aí a criança ou adolescente, nós adultos, nós vamos nos sentindo mais capazes em relação a alguma adversidade que precisou dessa resiliência aí.
Então, a questão da valorização, do ambiente seguro, né, que a casa proporciona numa situação de estresse. É um ambiente seguro que o filho pode errar, pode se sentir frustrado, pode criar uma expectativa que depois não deu certo. É um ambiente seguro para ele desenvolver essas competências. Então, famílias, o que é essencial que a gente desenvolva em casa? Um ambiente de otimismo, né? É natural que no dia a dia a gente acabe muitas vezes sendo um pouco pessimista, né, Sabrina, e achando que as coisas não estão sendo muito bacanas como a gente gostaria, mas é importante passar para as crianças, né, essa esfera de otimismo e valorizar pequenas coisas. Às vezes, pequenas conquistas que as crianças trazem, a gente valorizar para que ela se sinta confiante e que possa desenvolver, né, e o ambiente seguro, como a Sabrina trouxe para nós. A gente já falou aqui em outros programas que o erro é construtivo, né, para a gente não considerar o erro como uma inacapacidade ou uma coisa ruim. Então, tentar criar esse ambiente propício para que a criança desenvolva essa competência tão necessária nos dias de hoje, né? Sim, verdade. E a gente tem algumas estratégias para isso, né, Carol? E vamos pensar que um dos primeiros passos para a gente poder desenvolver a resiliência emocional é o mapeamento das situações que podem gerar algum tipo de estresse. Vamos antecipar, tentar prevenir. A gente tenta prevenir. Ninguém gosta de passar por situação de estresse. Então, a gente tenta antecipar e prevenir. Mas, às vezes acontece, às vezes foge, né, do que a gente pode antecipar e cuidar para que não aconteça. Mas quando a gente pensa, faz esse exercício aí de mapeamento das situações que podem causar o estresse, isso acaba contribuindo para o autoconhecimento. A gente consegue antecipar algumas coisas. Perfeito. E aí, pensando nesse mapeamento, existe alguma ferramenta que pode ajudar a família a fazer o mapeamento dessas situações? Sim, a gente pode escrever. Então, você que está em casa, pega um papel, uma caneta e escreve alguma situação de estresse que você já passou. Escreve aí, ou escreve no celular, né? Não precisa ser papel e caneta, mas escreve aí, pensa numa situação de estresse que você passou, o que você sentiu, quais foram as reações do corpo, qual foi a situação. Então, vamos pensar, esse mapeamento das situações podem ser diversas situações de estresse, para a gente tentar pensar em como reagir diante disso, como tolerar, como suportar ou como sair dessa condição. Então, a família que está lá em casa já deve ter pensado numa situação de estresse. Vamos dar um exemplo aqui, né? O círculo do controle é uma ferramenta para a gente refletir, né? Que você pode fazer em casa, você mãe, pai, vó, tio, né? Pode fazer esse exercício e depois fazer com a criança ou com o adolescente isso também. O que seria esse círculo do controle, né, Carol? Então, a gente trouxe aqui especificando, né? Dentro do círculo do controle, tá ali as coisas que eu posso controlar. Fora é o que eu não consigo controlar. Então, o que eu consigo controlar? As minhas ações, os meus erros, as minhas soluções, as minhas palavras, né? Os meus sentimentos, o que sai de dentro de mim. O que o outro vai falar, o que o outro vai fazer, a gente não consegue controlar. E muitas vezes a gente sofre pelo que o outro vai falar, ou já disse, né? O que o outro fez. Então, qualquer situação de estresse, essa que você escreveu aí em casa, estava no seu círculo do controle ou estava fora do seu círculo do controle? Né? Então, é uma oportunidade de refletir mesmo sobre alguma ação, se está dentro do seu círculo de controle, o que você pode fazer para melhorar isso, para mudar isso, né? Já que está nas suas mãos mudar. Agora, se estiver fora, a gente precisa desenvolver mesmo a questão da tolerância e não sofrer. Se não cabe a nós, é não sofrer. A gente desenvolve outras competências para suportar, né, o que vem de fora. Você trouxe um exemplo muito bacana aqui, né? O sentimento dos outros, a palavra, a ação dos outros.
E aí eu acho que o que fica para nós, a gente não tem controle sobre ações e sentimento dos outros, mas eu tenho controle sobre o que eu vou sentir em relação a isso, né? Eu acho que aí cabe essa nossa tolerância a ser desenvolvida. É esse o caminho? É isso mesmo, Carol. E às vezes as pessoas ficam já antecipando, né? Ah, mas eu vou no almoço de família e fulano vai falar mal do ciclano. Isso está totalmente fora do círculo do controle da pessoa, né? Ou a tomada de decisão que o outro vai ter, vai tomar e o que vai impactar. Então, vai depender muito de cada situação, mas o importante é que a família ajude, né, o filho aí a pensar em como tolerar certas situações que precisam ser toleradas. São, às vezes, no cotidiano a gente enfrenta vários estressezinhos, obstáculos, né? E aí tem coisas que a gente precisa tolerar, tem coisas que a gente precisa sair daquela condição. Então ajudar isso, a mãe, o pai, a pessoa que cuida da criança, daquele adolescente, precisa estar também por dentro disso para poder ajudar a criança. Saber e ser o exemplo, né? A questão do ser o exemplo. Quando eu penso sobre as minhas ações, quando eu saio de alguma situação de estresse, que eu possa compartilhar isso com a outra pessoa que está em casa, com meu filho, para que quando ele tenha, ele já saiba mais ou menos como agir. Ou antecipar até algumas ações, né? E aí uma dica, sabe, Carol, para deixar bem claro para a família aí de casa, é a questão de quando foge, se está difícil de tolerar, tem alguma situação grandiosa acontecendo, um estresse que está demorando para passar, alguma questão de frustração ou qualquer uma situação mais grave, vamos dizer assim, que tem coisas que a gente não precisa tolerar. Se é uma situação que está difícil para você aí em casa, busque ajuda profissional, que um psicólogo vai conseguir ajudar, né, a ajudar às vezes até com algumas técnicas, outras ferramentas, ajudar a entender, a se conhecer melhor para poder sair dessa condição que possa estar. A gente está aqui falando hoje de situações corriqueiras, né, que acontecem no dia a dia, mas pode ser que a família que está lá em casa possa estar passando por uma situação muito difícil, né? Então busca ajuda profissional. Sabrina, você trouxe para nós a dica de quando for uma situação que extrapole, né, que a pessoa não consiga dar conta sozinha, para procurar ajuda profissional. Mas pensando agora nas situações cotidianas, principalmente relacionadas ao estresse, tem alguma dica prática que a gente possa dar para as famílias lá em casa para ajudar a passar por isso? Tem sim, Carol. Mais uma dica que a gente pode contribuir com a família ali de casa são as técnicas de respiração. Existem diversas técnicas de respiração consciente e os estudos indicam que isso, respirar consciente, contribui muito para o retorno da calma, para a volta do equilíbrio. Então, a família aí pode pesquisar, buscar nessa ajuda profissional, qual a técnica que melhor funciona, mas a respiração consciente é pensar enquanto você está respirando. Prestar atenção na sua respiração. Se o coração está acelerado, respirando profundamente, pausadamente, o coração vai se acalmando, as sensações que o corpo possa estar proporcionando vai relaxando, mas tem técnicas para isso, os profissionais podem ajudar realmente, mas é uma coisa que também os estudos estão dizendo que funciona. Ótima dica, pessoal, aí para casa, hein? A minha filha veio essa semana com uma dica fundamental que eu acho que tem tudo a ver com o que você trouxe, que é cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Isso é uma respiração consciente, Sabrina? É uma forma, né? Por conta da faixa etária, isso funciona desde os pequenininhos, né? Na escola, às vezes, a professora, como a gente já colocou em outro programa, que são competências que também estão sendo trabalhadas, desenvolvidas nas escolas, às vezes a professora ensinou essa técnica, né, para criança pequena e funciona, é uma forma mais simples que funciona.
Sabrina, adorei as dicas. Com certeza vou começar a colocar em prática hoje em casa. Espero que vocês em casa tenham gostado também. Obrigada pela participação de todos vocês, pela audiência. QR Code está aqui embaixo. Dúvida, sugestão, indicação, pode mandar para nós. Muito obrigada e até o próximo programa.